Imaginem só, uma senhora de 65 anos, expulsa de casa pela própria nora. Aos gritos, sabe? Sendo chamada de sem vergonha, vagabunda e mentirosa. Tudo isso carregando uma mala nas costas. E grávida de 2 meses. Isso mesmo, grávida aos 65 anos. E o pior de tudo, o pai do bebê que eu carregava na barriga era o meu próprio filho. O marido da mulher que estava me botando pra fora. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Meu filho, de 42 anos, me estuprou. Várias vezes. Me engravidou. E quando a verdade apareceu, ninguém acreditou em mim. Todo mundo achou que uma velha de 65 anos tinha seduzido o próprio filho. Que mundo é esse, meu Deus do céu? Mas eu vou contar pra vocês como eu consegui sair dessa situação horrível e tive a minha vingança. Da forma mais implacável que vocês possam imaginar. Meu nome é Teresa da Silva Santos. Hoje eu tenho 70 anos e moro aqui em Feira de Santana, na Bahia. Gente, se vocês me vissem uns 5 anos atrás, jamais iam pensar que eu passaria por uma coisa dessas. Eu era uma pessoa simples, sabe? Costureira há mais de 40 anos. Perdi meu marido, o Bento, faz uns 8 anos. Um infarto fulminante. Pensei que ia viver o resto da minha vida de boa, cuidando dos netinhos, ajudando na casa dos filhos, fazendo meus bordadinhos para vender. Que boba eu fui, né? A vida tinha outros planos para mim. Planos que nem no meu pior pesadelo eu conseguiria imaginar. Gente, vocês que estão me ouvindo agora, comentem aí de onde vocês são e me digam, vocês acham que uma mãe deve morar com um filho casado? Porque eu, Teresa, aqui de Feira de Santana, achava que estava fazendo a coisa certa. Quando o Ricardo me chamou para morar com ele e a Carla, eu pensei, que coisa boa! Vou poder ajudar, vou ter companhia, não vou ficar sozinha naquela casa vazia, olhando para as paredes. Meu Deus, como eu estava enganada. Se eu soubesse o que me esperava, tinha ficado na minha casinha pro resto da vida, mesmo que fosse para morrer de solidão. Tudo começou há uns 3 anos, quando meu filho Ricardo perdeu o emprego numa fábrica de tecidos aqui da cidade, a Santanense. Ele tinha 42 anos na época, casado com a Carla há uns 15 anos. E eles tinham 2 meninos lindos, o Léo de 12 anos e o Gui, com 10. Eu morava sozinha numa casinha pequena no bairro Queimadinha, herança do meu finado marido. E quando o Ricardo ficou desempregado, veio conversar comigo, todo preocupado. Mãe, a senhora não quer vir morar com a gente? A casa é grande, tem quarto de sobra, e a senhora pode ajudar com os meninos enquanto eu procuro outro emprego e a Carla trabalha na loja. Na hora eu pensei que era uma bênção de Deus. Uma oportunidade de ficar perto da família. A casa deles ficava no conjunto Feira Sexto. Uma casa térrea, com 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço e um quintal grande, com umas árvores de fruta, manga, cajá, goiaba. Era bonita, sim, senhor. Bem melhor que a minha casinha apertada. Eles me deram o quarto do fundo, bem arejado, com uma janela grande que dava pro quintal e pegava a brisa da tarde. Eu levei minhas coisinhas. Minha máquina de costura Singer, aquela antiga, que era da minha mãe. Meus panos de bordado, umas roupas, meus santinhos, a foto do meu Bento e uns móveis pequenos. A Carla sempre foi uma menina educada comigo. Trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade, saía às 7 da manhã e só voltava às 6 da tarde. No começo, tudo era uma maravilha. Eu acordava às 5:30 da manhã, passava um cafezinho fresco, acordava os meninos para a escola com todo carinho, arrumava as mochilas, preparava o lanche, dava banho, penteava o cabelo, botava o uniforme. O Léo e o Gui eram uns anjos, me chamavam de vovó Teresa e sempre me davam um abraço e um beijinho antes de sair. Depois que eles saíam com a Carla, que levava eles no carro antes de ir trabalhar, eu ficava na faxina. Limpava a casa todinha, lavava roupa, passava, cozinhava o almoço no capricho, fazia feijão tropeiro, galinha caipira, pirão, farofa, aquelas comidas que homem adora, sabe? Quando a Carla chegava do trabalho, lá pelas 6 e pouco, encontrava tudo limpinho, cheiroso, comida pronta, quentinha. Os meninos já de banho tomado, com o dever de casa feito e brincando no quintal. Ela sempre me agradecia com muito carinho. Dona Teresa, a senhora é uma bênção na nossa vida. Não sei como eu dava conta de tudo antes da senhora chegar. E eu me sentia útil, sabe? Me sentia importante. Necessária.
Parecia que eu tinha achado um novo propósito na vida, depois que meu marido morreu e eu fiquei meio perdida. O Ricardo, coitado, saía todo santo dia para procurar emprego. Levava currículo nas fábricas, nas lojas, nos supermercados, em todo canto. Voltava sempre cansado, desanimado, com a cara fechada, às vezes meio alterado. Eu pensava que era só o estresse do desemprego, porque a situação não estava fácil para ninguém. A crise estava pegando forte, um monte de gente desempregada na cidade. Ele sempre foi um menino carinhoso comigo, desde pequeno. Me abraçava, me dava beijinho na testa, me chamava de mainha, do jeito que eu ensinei. Às vezes sentava comigo na varanda de tarde e a gente ficava conversando sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os planos para o futuro. Eu tentava animar ele, do jeito que mãe faz, né? Dizia que logo ia aparecer outra coisa, que Deus não abandona seus filhos. Que ele era um homem trabalhador e honesto, e que qualquer patrão ia ter sorte de ter um funcionário como ele. Meu filho, você vai ver. Logo essa fase ruim passa. Deus está só testando nossa fé, mas ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E ele concordava. Dizia que eu tinha razão, que não podia desanimar, mas eu via no olho dele que ele estava sofrendo muito. Se sentindo inútil, menos homem por não conseguir sustentar a família sozinho. Mas aí, começaram a aparecer umas cervejas na geladeira. Primeiro era só uma latinha no fim de semana, quando ele assistia ao jogo do Bahia na televisão. Depois foi aumentando. Toda noite ele tomava umas 2, 3 latinhas de Skol geladinha. Ficava sentado na varanda, ouvindo música no radinho e bebendo. A Carla não gostava muito, mas também não arrumava briga, não. Só reclamava o básico. Ela falava: Ricardo, você tá bebendo demais. Isso não vai resolver nada. E o dinheiro que a gente gasta com cerveja podia estar comprando outra coisa para os meninos. E ele respondia, meio irritado: Ô mulher, deixa eu relaxar um pouco. Tô passando um sufoco danado, procurando emprego todo dia e não acho nada. Pelo menos deixa eu beber minha cervejinha em paz. Eu também não falava nada. Achava que não era da minha conta me meter na vida do casal. Afinal, eu era hóspede ali, mesmo sendo mãe dele. Pensava que cada um sabia dos seus problemas e que ele era adulto o suficiente para saber o que estava fazendo. Mas comecei a perceber que quando ele bebia, ele ficava meio estranho. Falava umas coisas sem pé nem cabeça, ria de coisas sem graça, olhava para as pessoas de um jeito esquisito, principalmente para mim. Às vezes eu sentia que ele ficava me observando enquanto eu fazia as coisas em casa, mas pensava que era impressão minha. Foi numa sexta-feira de dezembro. Lembro como se fosse ontem. Dia 21, para ser mais exata. A Carla tinha saído com as amigas do trabalho. Tinha ido numa festa de fim de ano da loja, lá no centro. Ela se arrumou toda bonita, botou um vestido azul que eu mesma a ajudei a escolher. Passou batom, perfume e saiu dizendo que só ia voltar tarde. Os meninos já estavam dormindo. Como no outro dia era sábado, eu deixei eles ficarem até mais tarde vendo desenho na TV e depois foram para a cama, cansados. Eu estava na sala, vendo a novela das 9. O Ricardo chegou da rua lá pelas 10 da noite. Meio bêbado, com cheiro forte de bebida, cambaleando um pouco e falando enrolado. Pensei: eita, meu filho bebeu mais que o normal hoje. Ele tinha saído de tarde para levar currículo e disse que ia encontrar uns amigos depois. Quando entrou em casa, bateu a porta com força e falou alto: Mainha, cadê todo mundo? Eu fiz sinal para ele falar baixo. Xii, Ricardo, os meninos estão dormindo. A Carla saiu com as amigas, só volta de madrugada. Ele se jogou no sofá do meu lado, bem pertinho de mim, e ficou olhando para a televisão, mas eu percebi que ele não estava prestando atenção na novela, não. Ficava me olhando de lado, com um olhar esquisito que eu nunca tinha visto antes. Nos meus 42 anos de mãe daquele menino, era um olhar diferente, meio intenso, que me deixou desconfortável. Mainha, ele falou com a voz pastosa da bebida. A senhora tá muito bonita hoje. Esse vestido azul fica lindo na senhora. Eu ri, sem graça. Pensei que era brincadeira dele, coisa de bêbado, e respondi: Ô menino besta, bonita nada. Tô velha já, com 65 anos nas costas. Você tá falando besteira por causa da bebida. Mas ele insistiu. Chegou mais perto de mim no sofá e continuou: Não, mainha, a senhora não é velha, não. A senhora tem uma pele lisinha, um cabelo sedoso. Ainda é uma mulher muito atraente. Qualquer homem ia querer uma mulher como a senhora.
Aquilo me deixou muito, mas muito sem graça. Porque filho não fala esse tipo de coisa pra mãe, né, não? Mas pensei que era a cerveja falando, que no outro dia ele nem ia lembrar. Ia acordar com dor de cabeça e vergonha. Levantei do sofá, meio desconfortável, e falei: vou dormir, que amanhã tenho que acordar cedo para fazer o café dos meninos e arrumar a casa. Quando eu estava indo pro corredor, senti que ele veio atrás de mim. Mainha, espera aí, ele disse, com uma voz estranha que eu nunca tinha ouvido. Parei e olhei para ele, achando que ele ia pedir alguma coisa normal, tipo um copo d'água ou um remédio. Mas foi aí que aconteceu uma coisa que me deixou gelada da cabeça aos pés. Ele chegou muito perto, invadindo meu espaço de um jeito que me assustou. Botou a mão pesada no meu ombro e começou a falar baixinho no meu ouvido, com aquele bafo forte de cerveja. Mainha, a senhora me lembra muito a mulher mais bonita que eu já vi na vida. A senhora cuidava de mim com tanto carinho quando eu era pequeno. Me dava banho, me penteava, me fazia dormir no colo. O bafo de bebida estava forte, enjoativo. E ele falando daquele jeito estranho, pastoso. Mas não era só a bebida, não. Tinha alguma coisa diferente na voz dele. Uma coisa que me arrepiou todinha de medo. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Uma força que doeu. Ricardo, me deixa ir dormir, menino. Você bebeu demais e tá falando besteira, eu disse, tentando manter a calma, mas por dentro eu estava apavorada. Mas ele não largou meu braço, não. Pelo contrário, apertou mais forte. Foi quando ele fez uma coisa que me deixou em choque. Uma coisa que uma mãe jamais espera que um filho faça. Ele passou a mão no meu rosto, no meu pescoço, de um jeito que filho nenhum deve passar a mão na mãe. Um toque demorado, diferente, inapropriado, que me arrepiou toda e me fez sentir uma coisa horrível que eu não conseguia nem dar nome. Mainha, eu te amo muito. Muito mais do que eu deveria amar. Ele sussurrou no meu ouvido e tentou me beijar no rosto, mas não foi um beijo de filho. Não, foi um beijo molhado, demorado, perto da boca, com a boca aberta. Eu empurrei ele com toda a força que eu tinha e saí correndo para o meu quarto, tremendo que nem vara verde. Tranquei a porta com a chave e ainda empurrei a cômoda na frente, como se ele fosse tentar entrar. Fiquei ali, sentada na cama, no escuro, sem conseguir acender a luz, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam sem parar e eu sentia um nó no estômago, como se eu fosse vomitar. Pensei, não, isso não pode ter acontecido. Meu filho estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Amanhã ele vai acordar e nem vai lembrar. Foi só um mal-entendido, uma confusão da bebida. Tentei me convencer disso a noite toda. Mas aquela sensação ruim, aquele nojo, aquele medo não saía de mim. Fiquei a noite toda acordada, sentada na cama, ouvindo os barulhos da casa. Escutei quando ele foi pro quarto dele. Escutei quando a Carla chegou de madrugada. Escutei eles conversando baixinho, mas não entendi o que falavam. Só consegui dormir quando o sol já estava nascendo. E foi um sono ruim, cheio de pesadelo. No outro dia, sábado de manhã, o Ricardo acordou normal, como se nada tivesse acontecido. Tomou café comigo e com os meninos, conversou de futebol com o Léo, ajudou o Gui com um quebra-cabeça, brincou no quintal com eles. Eu fiquei observando ele o tempo todo, procurando algum sinal de que ele lembrava do que tinha feito, algum constrangimento, alguma vergonha, mas nada. Ele estava agindo como sempre. Carinhoso, brincalhão, normal. Pensei, pronto, ele não lembra de nada mesmo. Foi só a bebida. Vou esquecer isso e tocar a vida. Mas por mais que eu tentasse, alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo não tinha sido normal. Uma coisa mudou em mim naquele dia. Uma coisa que eu não conseguia controlar. Comecei a ficar com um pé atrás quando ele chegava perto. Quando ele me dava um abraço de bom dia, eu ficava tensa, meu corpo ficava duro. Quando ele falava comigo com carinho, eu ficava desconfiada, procurando duplo sentido nas palavras. Quando ele me ajudava a carregar alguma coisa, eu evitava que nossas mãos se tocassem. Era como se aquele momento tivesse plantado uma sementinha de medo dentro de mim. Uma sementinha pequena, mas que estava ali, me incomodando. E o pior de tudo é que eu não tinha coragem de contar para ninguém. Para quem eu ia falar uma coisa dessas? Para Carla? Ela ia achar que eu estava ficando maluca, inventando coisa por causa da idade. Para os vizinhos? Iam espalhar fofoca pela cidade inteira e eu ia virar piada. Pro padre da igreja?
Eu ia morrer de vergonha. Que tipo de mãe deixa uma coisa dessas acontecer? Então guardei aquilo comigo, um segredo pesado que eu carregava sozinha, como uma pedra no peito que não me deixava respirar direito. Mas o destino tinha outros planos, planos muito piores para mim. E aquilo que eu achei que tinha sido só um mal-entendido era apenas o começo de uma história que ia virar minha vida de cabeça para baixo. Para sempre. A partir daquele sábado de dezembro, minha vida nunca mais foi a mesma. E vocês vão descobrir agora como uma simples situação de uma mãe morando com o filho pode se transformar no maior pesadelo que uma mulher pode viver. Preparem o coração, porque o que vem por aí vai chocar vocês tanto quanto me chocou. E vai mostrar que, às vezes, os monstros não estão na rua, não estão em casas estranhas. Às vezes, eles estão dentro da nossa própria família, usando o rosto das pessoas que a gente mais ama no mundo. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final dessa história toda, tenho que contar para vocês como foi que essa situação se transformou no meu pior pesadelo. Porque aquela primeira noite foi só o comecinho de uma coisa muito pior que estava por vir. Se vocês acharam ruim o que eu já contei, preparem-se, porque o buraco era muito mais embaixo. E o pior de tudo é que eu demorei muito tempo para entender que aquilo não tinha sido um acidente, não tinha sido a bebida, e que meu próprio filho tinha virado um monstro que eu não conhecia. Nos primeiros dias depois daquele episódio, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Acordava de manhã, fazia o café, cuidava dos meninos, limpava a casa, cozinhava, tudo igual. Mas por dentro, eu estava diferente. Era como se tivesse um bicho me roendo por dentro, uma angústia que não me largava. Toda vez que o Ricardo chegava perto, meu corpo ficava tenso, meu coração disparava e eu inventava qualquer desculpa para sair de perto. Ele percebia que eu estava esquisita e perguntava: "Mainha, a senhora tá bem? Tá meio estranha esses dias?" E eu respondia: "Tô sim, meu filho. É só um cansaço, uma dor nas costas, coisa de velha." Mas a coisa não parou por aí, não. Uma semana depois, numa terça-feira à tarde, a Carla tinha saído para levar o Léo no médico, por causa de uma tosse chata. O Gui tinha ficado na escola para um reforço de matemática e só ia voltar às 5 da tarde. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando senti o Ricardo chegando por trás. Ele encostou o corpo dele nas minhas costas, botou as mãos na minha cintura e sussurrou no meu ouvido: "Mainha, por que a senhora anda fugindo de mim? Eu senti que a senhora gostou daquele carinho que eu fiz na senhora na semana passada." Meu sangue relau. Tentei me virar para sair, mas ele me prensou contra a pia. Botou os braços dos dois lados, me impedindo de sair. "Ricardo, para com isso. Você é meu filho. Isso não tá certo." Eu falei com a voz tremendo de medo, mas ele riu. Uma risada estranha que eu nunca tinha ouvido. "Ah, mainha, a senhora não precisa fingir, não. Eu vi como a senhora ficou excitada naquele dia. A senhora até arrepiou quando eu passei a mão no seu rosto." Eu comecei a tremer, porque eu percebi que ele lembrava de tudo, que não tinha sido a bebida, que ele tinha feito aquilo de propósito. Ele começou a passar as mãos nos meus braços, no meu pescoço, enquanto eu tentava me esquivar. "Meu filho, para com isso, pelo amor de Deus. Isso é errado. Eu sou sua mãe." Eu implorava, mas ele não parava. Ele chegou a boca no meu pescoço e começou a me beijar de um jeito nojento, molhado, enquanto eu empurrava ele e tentava gritar. Mas ele tampou minha boca com a mão e falou baixinho: "Não grita não, mainha. Senão os vizinhos vão escutar e vão achar que a senhora tá me provocando." Foi aí que a ficha caiu. Meu próprio filho tinha virado um monstro. Consegui me soltar dele e corri pro meu quarto. Tranquei a porta e fiquei lá, tremendo, até a Carla voltar com o Léo. Quando ela chegou, eu estava fazendo a janta, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava em pedaços. O Ricardo agiu normal na frente dela. Ninguém ia imaginar que minutos antes ele tinha feito aquela coisa horrível comigo. E eu não tinha coragem de contar para Carla. Quem ia acreditar numa história dessas? Uma sogra acusando o próprio filho de abuso. Iam pensar que eu estava ficando doida. Mas os episódios foram se repetindo. Sempre que a Carla saía e os meninos estavam na escola, toda vez que a gente ficava sozinho, ele inventava uma desculpa para chegar perto. Às vezes era para me ajudar a pendurar roupa no varal e ele aproveitava para me tocar. Outras vezes ele me encurralava na cozinha. Eu comecei a viver com medo, evitando ficar sozinha com ele a qualquer custo. Quando a Carla saía,
Eu inventava que tinha que ir no mercado, na farmácia, na casa de uma vizinha, qualquer coisa para não ficar ali com aquele monstro. Comecei a emagrecer, a perder o sono, a não conseguir comer direito. A Carla notou. Dona Teresa, a senhora está emagrecendo muito. Tá tudo bem? Quer que eu leve a senhora no médico? Eu sempre dizia que estava bem, que era só uma fase ruim, que ia passar. Como é que eu ia explicar para ela que o marido dela, o pai dos filhos dela, o meu próprio filho, estava me abusando? As palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, junto com o nojo e a vergonha. Foi numa quinta-feira de março que o pior de tudo aconteceu. A Carla tinha saído para uma reunião na loja e os meninos estavam numa excursão da escola para o zoológico de Salvador. Ia ser um dia inteiro, só eu e ele em casa. Quando percebi, tentei inventar uma desculpa para sair, mas ele me impediu. Mãe, a senhora não vai sair não. Hoje nós vamos ter uma conversa séria, só nós dois. O jeito que ele falou me deixou apavorada. Tranquei-me no meu quarto, mas ele ficou batendo na porta, falando que se eu não abrisse, ele ia derrubar. Quando abri, com medo do escândalo, ele entrou, me jogou na cama e fez coisas horríveis comigo. Coisas que até hoje me dói lembrar. Coisas que um filho jamais deveria fazer com a própria mãe. Coisas que me deixaram machucada por dentro e por fora. Eu tentei gritar, tentei me defender, mas ele era muito mais forte. E quando terminou, ele falou uma coisa que me gelou. Se a senhora contar alguma coisa para alguém, eu vou dizer que foi a senhora que se ofereceu para mim, que a senhora anda se insinuando para mim desde que veio morar aqui. E quem você acha que eles vão acreditar? Em mim? Ou numa velha que pode estar ficando maluca? Depois daquele dia, eu entrei numa depressão profunda. Parei de sair do quarto. Parei de comer. Só ficava deitada, olhando para o teto, chorando baixinho. A Carla ficou preocupada e insistiu em me levar no médico. No posto de saúde, o Dr. Fábio, que já me conhecia, disse que eu estava com anemia, pressão baixa e parecia estar com depressão. Receitou uns remédios e pediu uns exames de sangue. Foi quando fiz os exames que eu descobri a coisa mais chocante da minha vida. A enfermeira me chamou numa salinha e falou, com uma cara séria: Dona Teresa, a senhora precisa repetir o exame porque aqui está dando um resultado que não pode estar certo. Quando refiz o exame, uma semana depois, ela me chamou de novo e falou baixinho: Dona Teresa, pelo amor de Deus, como é que isso foi acontecer? A senhora está grávida. Grávida. Aos 65 anos de idade. Eu desmaiei ali mesmo, na cadeira. Quando acordei, a enfermeira estava me abanando e me dando água com açúcar. Isso não pode estar certo, eu repetia. Eu tenho 65 anos. Isso é impossível. Mas ela me explicou que, embora fosse muito raro, era possível sim. E que pelos exames eu já estava com quase 2 meses. 2 meses. Exatamente o tempo, desde aquela primeira noite de dezembro. Meu mundo desabou. Voltei para casa num estado deplorável, sem saber como ia contar aquilo. Quando cheguei, o Ricardo estava na sala vendo TV. Fui direto para o meu quarto e fiquei lá, trancada. Uma mulher de 65 anos, grávida do próprio filho. Que vergonha, que situação absurda. Como eu ia explicar isso? No outro dia, criei coragem e contei para o Ricardo sobre a gravidez. Achei que ele ia ficar chocado, que ia assumir a responsabilidade. Mas a reação dele foi a pior possível. Ele riu na minha cara e falou: Mainha, a senhora tá ficando é doida mesmo. Grávida de quem? A senhora anda saindo com algum velho aí na rua e agora quer botar a culpa em mim? Eu não fiz nada com a senhora, não. A senhora que anda se oferecendo, se esfregando em mim e agora quer inventar essa história. Fiquei tão chocada com a cara de pau dele que nem consegui responder. Ele continuou: E outra coisa, se a senhora ficar espalhando mentira, eu vou contar para Carla e para todo mundo que a senhora anda me assediando. Quem eles vão acreditar? Numa velha desequilibrada ou num homem de família respeitado? Naquele momento eu percebi. Meu próprio filho tinha virado o meu pior inimigo. Quando a Carla chegou do trabalho, o Ricardo foi logo contando a versão dele. Falou que eu estava ficando desequilibrada, que andava inventando coisas e que agora estava dizendo que estava grávida e tentando botar a culpa nele. A Carla veio conversar comigo, toda alterada. Dona Teresa, que história é essa? A senhora está mesmo grávida? E como é que a senhora pode acusar meu marido de uma coisa dessas? Tentei explicar, mas as palavras saíam todas atropeladas. Eu estava nervosa, chorando,
e ela não acreditou em nada. Dona Teresa, ela disse, com a voz dura, eu sempre respeitei muito a senhora. Mas isso que a senhora está falando é muito grave. Meu marido pode ter muitos defeitos, mas ele jamais faria uma coisa dessas. A senhora deve estar confundindo as coisas. Às vezes isso acontece com pessoas mais idosas. Agora me respondam uma coisa. Vocês acham que uma mulher de 65 anos consegue seduzir o próprio filho? Ou vocês acham que isso foi só desculpa de homem covarde? Comentem aí. Porque eu preciso saber se vocês entenderam a gravidade do que aconteceu comigo. Porque a partir daquele dia, minha vida virou um inferno. E o pior ainda estava por vir. A situação em casa ficou insuportável. A Carla passou a me tratar com frieza, com desconfiança, como se eu fosse uma pessoa perigosa. O Ricardo agia como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse uma maluca, e eu ali no meio. Grávida, sem ter como provar a verdade, carregando um segredo terrível que estava me matando por dentro. Foi numa manhã de abril que tudo explodiu. A Carla chegou do trabalho mais cedo, passando mal, e me encontrou vomitando no banheiro. Um dos sintomas da gravidez. Ela ficou me olhando e falou, Dona Teresa, a senhora realmente está grávida mesmo, né? E continua insistindo que foi o Ricardo? Quando eu confirmei, ela explodiu numa fúria que eu nunca tinha visto. Então a senhora vai ter que sair da minha casa. Hoje mesmo. Não vou aceitar uma pessoa que inventa mentiras sobre meu marido debaixo do meu teto. Ela começou a gritar, a jogar minhas roupas numa sacola, a quebrar meus objetos. Sai da minha casa, sua velha indecente. Sai antes que eu chame a polícia. O Ricardo chegou no meio da confusão e fingiu tentar acalmar a mulher. Mas eu via nos olhos dele uma satisfação. Como se fosse exatamente o que ele queria. Os meninos chegaram da escola no meio da gritaria e ficaram assustados, sem entender nada. Em menos de 2 horas, eu estava na rua. Com uma sacola de roupas, grávida de 2 meses, sem dinheiro, sem ter para onde ir. A mulher do meu próprio filho tinha me expulsado de casa como se eu fosse um cachorro. E o pior, minha família inteira acreditava que eu era uma mentirosa, uma velha desequilibrada. Passei a primeira noite dormindo num banco da praça principal de Feira de Santana, com frio, com medo, sem saber o que fazer da vida. No outro dia, uma mulher que passou pela praça teve pena de mim e me indicou uma pensão barata na Rua da Aurora, onde eu podia ficar pagando R$ 15 por dia. Peguei minhas últimas economias, que não davam nem para um mês, e aluguei um quartinho pequeno e abafado, com banheiro coletivo e uma cama que parecia que ia desabar. Foi aí que comecei a viver a fase mais difícil da minha vida. Grávida aos 65 anos, expulsa de casa, rejeitada pela família, sem dinheiro, morando numa pensão vagabunda, onde só tinha bêbado e prostituta. Precisava trabalhar para sobreviver. Mas quem ia dar emprego para uma mulher grávida de 65 anos? Foi quando lembrei da minha máquina de costura, que por sorte eu consegui levar na correria. Comece a costurar para fora, fazendo bainha, conserto, bordado, qualquer coisa para ganhar uns trocados e conseguir comer. Mas a cada dia que passava, minha barriga crescia mais. E as pessoas na rua me olhavam como se eu fosse um bicho estranho. Uma senhora grávida naquela idade não era normal. E eu escutava os comentários maldosos. Olha só que vergonha. Uma velha dessa grávida. Deve ter engravidado de algum tarado aí. Essa aí perdeu a vergonha na cara mesmo. E eu ali, carregando o filho do meu próprio filho, sem poder contar a verdade para ninguém. Porque quem ia acreditar? Mas o destino ainda tinha muito mais coisa para me ensinar sobre sofrimento, sobre injustiça e sobre como uma mulher pode encontrar força mesmo no fundo do poço. E vocês vão ver agora como eu consegui sair dessa situação terrível e me vingar de todo mundo que me fez mal, de um jeito que ninguém esperava. Os 9 meses da gravidez foram os mais difíceis da minha vida. Mas também foram os meses que me ensinaram que eu tinha uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Morando naquela pensão fedorenta, costurando de manhã até de noite para pagar o aluguel e comprar comida, eu descobri que uma mulher é capaz de muito mais do que ela pensa quando a vida aperta o calo. E foi exatamente quando eu achei que não tinha mais jeito, que tudo estava perdido, que aconteceu o milagre que mudou minha vida para sempre. Era um domingo de setembro. Eu estava com 8 meses e meio de gravidez, a barriga enorme, mal conseguindo me mexer. Tinha passado a noite toda com dores nas costas, aquelas pontadas que não me deixavam dormir.
De manhã cedo, lá pelas 5 horas, senti uma dor diferente, mais forte, que começou devagarzinho e foi aumentando. No começo pensei que era só mais uma dor normal, mas quando a dor ficou tão forte que me fez gritar, eu soube. Minha filha estava querendo nascer. Não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha telefone, não tinha dinheiro para táxi. Consegui me arrastar até o quarto da dona da pensão e bater na porta. Dona Cida, pelo amor de Deus, me ajuda, meu bebê tá nascendo. A mulher acordou toda alterada e disse que não sabia nada de parto, que eu tinha que ir pro hospital. Mas como eu ia pro hospital daquele jeito? Gritando de dor, sem dinheiro, sem ninguém? Foi quando apareceu um anjo na minha vida. A dona Vera, uma senhora de uns 70 e poucos anos que morava no quarto do lado, apareceu na porta já vestida, como se tivesse acordado só para me ajudar. Calma, minha filha. Ela disse com uma voz doce que me acalmou na hora. Eu já ajudei muito parto na minha vida. Trabalhei muitos anos como parteira aqui na região. Vou cuidar de você. E ela realmente cuidou de mim. Como se fosse minha própria mãe. Ela me levou para o meu quarto, ferveu água, pegou toalhas limpas e ficou ali comigo o tempo todo, segurando minha mão, me acalmando, me dando força. O parto foi difícil, muito difícil, porque eu já não era mais nova, né? Eu gritava de dor. Achava que ia morrer, mas a dona Vera não saiu do meu lado nem um minuto. Força, minha filha, força, que ela já tá quase chegando, ela falava. E às 2 horas da tarde de um domingo abafado de setembro, nasceu minha menina. Quando escutei o choro da minha filha, eu chorei junto, mas não era choro de dor. Era choro de alegria, de alívio, de uma emoção que eu nunca tinha sentido. A dona Vera colocou ela no meu peito, toda pequenina, toda perfeita, e eu olhei para aquela criaturinha e pensei, essa menina é minha responsabilidade agora, ela precisa de mim e eu não posso desistir. Foi naquele momento que eu decidi que ia dar o nome de Esperança para ela. Porque ela tinha chegado justamente quando eu mais precisava de esperança. A dona Vera cuidou de mim e da Esperança como se fôssemos da família. Ela me ensinou a dar banho, a trocar fralda, a amamentar direito. Trazia comida do quarto dela, me ajudava a lavar as roupinhas. Teresa, ela falou um dia, você tem que parar de se lamentar e começar a lutar. Essa menina precisa de uma mãe forte, não de uma mulher derrotada. E ela estava certa. Era hora de eu parar de chorar e começar a reagir. Foi a dona Vera quem me deu a ideia que mudou minha vida. Ela viu uns bordados que eu fazia nas roupinhas da Esperança, uns pontinhos especiais que minha mãe me ensinou e ficou impressionada. Teresa, esses bordados são lindos demais. São diferentes de tudo que eu já vi. Por que você não tenta vender esses trabalhos em alguma loja de artesanato? Tenho certeza que vai dar certo. No começo eu achei que era bobagem. Quem ia querer comprar bordado de uma mulher como eu? Mas a necessidade foi maior que a vergonha. Peguei uns panos que eu tinha, fiz uns bordados bem caprichados com uns desenhos que eu inventava na hora. Eram flores, mas não eram flores comuns. Eram flores que pareciam que tinham vida, que saltavam do tecido. A dona Vera ficou encantada. Menina, isso aqui é arte pura. Você tem um dom que nem você mesma sabe que tem. Levei uma toalha bordada numa loja de artesanato do centro, a Arte Encanto, que ficava na rua Senhor dos Passos. A dona da loja, uma mulher chamada Eliane, olhou meu trabalho com atenção e falou, nossa, que trabalho fino, que técnica diferente. Quanto você quer por essa toalha? Eu estava tão nervosa que falei o primeiro preço que veio na cabeça. R$50. Ela nem pechinchou. Fechado. E se você conseguir fazer mais peças como essa, eu compro todas. Saí da loja com R$50 na mão e o coração batendo forte. R$50. Era mais do que eu conseguia juntar em uma semana inteira costurando. Corri de volta para a pensão e contei para Dona Vera, que ficou mais feliz que eu. Eu não disse, você tem um talento especial, Teresa. Agora é só trabalhar que você vai sair dessa. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a bordar, que nem uma doida. Acordava às 4 da manhã, dava de mamar para a Esperança e ficava bordando. Enquanto ela dormia de tarde, eu bordava. À noite, depois que ela dormia, eu bordava até altas horas. Meus dedos doíam, meus olhos ardiam, mas eu não parava. A cada peça, eu inventava um desenho diferente, uma combinação de cores nova. Duvido que vocês tenham coragem de curtir esse vídeo. Aposto que vão só assistir e não vão curtir. Prova que eu tô errada aí. Clica nesse joinha e me mostra que vocês têm fibra igual eu tive.
porque o que eu passei dali para frente exigiu uma coragem que nem eu sabia que eu tinha. Em 2 meses, eu já estava levando 5, 6 peças por semana para Dona Eliane e ela vendia tudo rapidinho. Os clientes perguntavam quem era a bordadeira, queriam encomendar peças, falavam que nunca tinham visto um trabalho igual. A Dona Eliane aumentou o preço das minhas peças para 80, depois para R$ 100 cada uma. E mesmo assim, continuava vendendo tudo. Teresa, ela falou, seus bordados estão fazendo o maior sucesso. Com o dinheiro que eu estava ganhando, consegui alugar um quartinho melhor numa pensão mais decente, no bairro Calilândia. Era pequeno, mas era limpo, tinha banheiro e não tinha barulho de bêbado a noite toda. Comprei umas coisinhas para a Esperança. Berço, roupinhas novas, fraldas de melhor qualidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava conseguindo viver com dignidade, sem depender de ninguém. Mas o mais importante não era o dinheiro, não. O mais importante era a sensação de que eu tinha encontrado um propósito. Cada bordado que eu fazia era como se eu estivesse bordando minha própria história, minha própria força. Era como se eu estivesse provando para mim mesma que eu não era uma coitada, uma vítima. Eu era uma artista, uma trabalhadora, uma mãe que estava lutando para dar uma vida melhor para a filha. A Dona Vera continuava sendo meu anjo da guarda. Ela cuidava da Esperança quando eu precisava ir na loja, me dava conselhos, me ensinava receitas baratas e gostosas. Teresa, ela falava, você está se transformando numa mulher diferente. Quando você chegou aqui, parecia um passarinho machucado. Agora você tem brilho no olho, tem força na voz. Você encontrou sua verdadeira identidade. E ela tinha razão. Eu estava me descobrindo que eu tinha talentos que eu nem imaginava. Toda aquela situação horrível estava me ensinando a ser independente, a confiar na minha própria capacidade. Era como se eu tivesse renascido junto com a Esperança. Depois de 6 meses bordando para Dona Eliane, ela me fez uma proposta que me deixou de queixo caído. Teresa, que tal você participar de uma feira de artesanato aqui em Feira de Santana? Vai ter uma feira grande no mês que vem, com artesãos de toda a região. Eu acho que seus bordados vão fazer muito sucesso. No começo, fiquei com medo. Mas a Dona Vera me convenceu. Vai sim, menina. Você tem que mostrar seu trabalho para o mundo. A feira foi um sucesso absoluto. Montei uma barraquinha pequena com umas 20 peças. Toalhas de mesa, guardanapos, panos de prato, almofadas. No primeiro dia, vendi metade. No segundo, vendi o resto e ainda recebi encomenda de mais de 10 clientes. As pessoas paravam na minha barraca, olhavam meus bordados com admiração, perguntavam como eu fazia aqueles pontos. Foi naquela feira que eu conheci a Dona Beatriz, uma senhora elegante de Salvador, que tinha uma loja de decoração no Rio Vermelho. Ela comprou 3 toalhas de mesa e me deu o cartão dela. Teresa, eu quero fazer um pedido grande para você. Preciso de 20 peças bordadas para minha loja. Você consegue fazer? 20 peças. Era o maior pedido da minha vida. Consigo sim, Dona Beatriz. Respondi, sem nem pensar 2 vezes. Aquele pedido grande me deu uma segurança financeira que eu nunca tive. Com o dinheiro, consegui alugar uma casinha pequena, só minha e da Esperança, no bairro Serraria. Era uma casa simples, mas era minha. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lar de verdade, onde ninguém podia me expulsar. Comprei uma máquina de costura nova, uma mesa grande, linhas de todas as cores. Transformei um dos quartos no meu ateliê. A Esperança crescia ali do meu lado, brincando com retalhos de tecido enquanto eu trabalhava. Mas não era só a grana que estava melhorando, não. Eu estava me sentindo uma mulher diferente, forte, independente, capaz. Toda manhã eu acordava, olhava para minha filha dormindo, olhava para o meu ateliê e pensava, eu consegui. Sozinha, eu consegui sair do fundo do poço. Foi aí que começou a crescer dentro de mim uma vontade que eu nunca tinha sentido. A vontade de justiça. Não era vingança, não. Era justiça mesmo. Eu queria que meu filho pagasse pelo que ele fez. Eu queria que a Carla soubesse a verdade. Eu queria que todo mundo soubesse que eu não era uma velha maluca, que eu era uma mulher que tinha sido vítima de um crime terrível e que tinha conseguido se reerguer. Comecei a pensar em como eu podia provar a verdade, como eu podia fazer justiça sem prejudicar minha filha. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não ia deixar passar em branco o que meu filho fez comigo. De algum jeito, de alguma forma, ele ia pagar. A Dona Vera, que continuava sendo minha amiga, percebia que eu estava mudando. Teresa, você tá com uma cara diferente esses dias. Parece que tá planejando alguma coisa. E eu tava mesmo.
Tava planejando como eu ia conseguir minha vingança, mas de um jeito inteligente. De um jeito que não fosse prejudicar minha filha, nem minha nova vida. Porque vocês vão ver agora que uma mulher determinada, uma mulher que descobriu a própria força, é capaz de coisas que ninguém imagina. E minha história estava longe de terminar. Na verdade, ela estava só começando. Porque o melhor, ou o pior, ainda estava por vir. Nos 4 anos que se seguiram, minha vida foi uma montanha russa. Por fora, eu era a Teresa bordadeira. A mulher que tinha se reerguido sozinha e criado uma filha linda. Por dentro, eu era uma mulher determinada a fazer justiça, estudando, planejando, juntando provas do que meu próprio filho tinha feito comigo. E vocês vão ficar de cara com a paciência que eu tive e com o plano que eu arquitetei. O negócio dos bordados cresceu de um jeito que nem eu imaginava. Depois daquela feira, as encomendas começaram a chover. Dona Beatriz, de Salvador, virou minha cliente fixa. Outras lojas de Salvador, de Aracaju, até de Recife começaram a encomendar. Minha técnica virou minha marca registrada. As pessoas falavam: "Você conhece os bordados da Teresa?" É um trabalho que não tem igual no Nordeste. Mas não era só o sucesso financeiro que me motivava. Cada real que eu ganhava era um passo a mais na minha independência. E mais importante, cada real era uma arma na minha estratégia de justiça. Porque eu sabia que para enfrentar meu filho na justiça, eu ia precisar de dinheiro. Para pagar advogado bom, para fazer exames, para ter tudo certinho. Foi quando a Esperança completou 2 anos que eu comecei a estudar direito pela internet. Comprei um computador usado e passei a madrugada pesquisando sobre crimes sexuais, prescrição, direitos das vítimas. No começo eu não entendia nada daqueles termos jurídicos, mas fui aprendendo devagarzinho. Foi numa dessas pesquisas que eu descobri uma coisa que mudou tudo. Crimes de estupro contra vulneráveis não prescrevem. E idosos são considerados vulneráveis pela lei. Isso significava que mesmo depois de 4 anos eu ainda podia processar meu filho. Quando li isso, meu coração disparou. Eu tinha uma chance real de fazer justiça. Mas eu sabia que não bastava só denunciar. Eu precisava de provas. E foi aí que começou a parte mais difícil do meu plano: juntar evidências sem que ninguém desconfiasse. Comecei a frequentar os lugares onde meu filho ia, conversando com vizinhos, com gente que o conhecia, tentando descobrir se ele tinha feito algo parecido com outras mulheres. Descobri que ele tinha perdido o emprego na fábrica não só por causa da crise. Tinha tido uma denúncia de assédio de uma funcionária mais nova, mas a menina desistiu de levar adiante por medo. Descobri também que ele frequentava uns bares esquisitos, onde tinha fama de não respeitar muito os limites das mulheres. Cada informação dessas eu anotava num caderninho, que eu guardava escondido. O mais difícil foi conseguir evidências do que aconteceu comigo. Eu não tinha gravado nada, não tinha tirado foto das marcas, mas eu lembrava de tudo. E comecei a escrever cada detalhe, criando um diário que contava exatamente o que tinha acontecido. Enquanto isso, meu negócio continuava crescendo. Consegui alugar um ponto comercial no centro e montei minha primeira loja própria, Bordados Esperança. A loja fez tanto sucesso que em 6 meses eu já estava pensando em contratar uma funcionária. Com 4 anos de trabalho duro, eu juntei dinheiro suficiente para comprar uma casa própria. Não era uma mansão, mas era uma casa bonita, de 3 quartos, no bairro Brasília, com quintal grande, garagem, área gourmet. Quando peguei a chave, eu chorei igual criança. Eu, que fui expulsa de casa pela nora. Agora tinha uma casa maior e mais bonita que a deles. Foi nessa época que eu procurei a Drá. Fernanda, uma advogada especializada em crimes contra idosos, em Salvador. Marquei uma consulta, levei meus papéis, contei minha história toda. No começo, ela ficou meio desconfiada, mas quando viu que eu tinha documentado tudo, que eu sabia os detalhes, que eu tinha estudado a lei, ela mudou de ideia. "Dona Teresa", ela falou, "seu caso é complexo, mas não é impossível. A senhora tem elementos suficientes. O fato de ter engravidado comprova a relação. E a diferença de idade e o parentesco caracterizam o estupro de vulnerável. Vamos precisar fazer um exame de DNA na sua filha para comprovar a paternidade, mas é viável sim." Fazer o exame de DNA na Esperança foi a parte mais difícil. Como eu ia explicar para uma criança de 4 anos que o pai dela era também meu filho, que ela nasceu de um crime? A Drá. Fernanda me orientou a não contar a verdade toda ainda, só falar que eram exames de rotina. A Esperança, coitadinha, nem desconfiou.
Quando o resultado do DNA saiu, confirmando que o Ricardo era mesmo o pai dela, eu senti uma mistura de alívio e revolta. Alívio, porque finalmente eu tinha a prova científica. Revolta, porque aquilo tornava tudo mais real, mais doloroso. Mas a vida tinha uma surpresa guardada. Quando meu negócio ficou conhecido, quando começaram a falar da Teresa bordadeira que virou empresária, a notícia chegou até a família que me expulsou. E foi aí que o Ricardo começou a tentar uma reaproximação. Primeiro, mandou recado, dizendo que estava arrependido, que sentia saudades, que queria conhecer a netinha. Depois começou a aparecer na minha loja, com desculpas esfarrapadas. Eu atendia ele com educação, mas com frieza, sem dar brecha. A Carla também tentou. Apareceu na minha loja numa tarde, toda arrumada, pedindo desculpas. Dona Teresa, eu estava nervosa naquele dia. Falei coisas que não devia. A senhora sabe como é, né? Mulher protegendo o marido. Mas agora que já passou, que a senhora tá bem, que tal a gente esquecer o passado? Eu escutei tudo em silêncio e respondi. O passado não se esquece, Carla. Ele se resolve. O Léo e o Gui, meus netos, já estavam com 16 e 14 anos. Quando souberam que eu tinha uma loja, começaram a perguntar pro pai sobre mim. O Ricardo contava uma versão toda distorcida da história. Que eu tinha saído de casa porque queria independência, que a gente teve uns desentendimentos bobos. Os meninos chegaram a aparecer na minha loja, curiosos para conhecer a irmãzinha. Foi difícil lidar com isso. Eu amava meus netos, mas eles eram filhos do homem que me estuprou. Como eu ia explicar que o pai deles era um criminoso? Que a Esperança não era só irmã, mas também neta? Decidi não falar nada por enquanto. Mas por dentro, minha raiva só crescia. Ver o Ricardo fingindo ser uma pessoa normal, um pai de família respeitável, me deixava furiosa. Ele agia como se não tivesse feito nada de errado. E o pior, as pessoas começaram a falar que eu era orgulhosa demais, que não queria perdoar o filho. Foi aí que eu decidi. Era hora de acelerar meu plano. Já tinha todas as provas. O DNA, meu relato detalhado, informações sobre o comportamento dele. Estava na hora de agir. Mas antes, eu precisava preparar a Esperança. Ela já estava com 4 anos, começando a fazer perguntas sobre o pai. Comecei a conversar com ela aos pouquinhos, dizendo que o papai dela era uma pessoa que tinha feito coisas erradas, que não podia ficar perto dela por enquanto. Agora me digam, vocês acham que eu fiz errado de ter juntado provas contra meu próprio filho por 4 anos? Ou acham que uma mãe tem que perdoar tudo? O que vocês fariam no meu lugar? Comentem aí. Porque eu sei que muita gente vai dizer que mãe tem que perdoar, que família é sagrada. Mas e a justiça? E o direito de uma mulher não ser abusada? Nem pelo próprio filho? No final de 2023, 4 anos depois de ser expulsa de casa, eu era outra pessoa. Uma empresária bem-sucedida, dona da minha casa, mãe de uma menina linda e inteligente, e tinha nas mãos todas as provas para mostrar que meu filho era um estuprador. Estava na hora de ele pagar. Adrá. Fernanda me orientou. Primeiro, a denúncia na delegacia. Depois, a investigação e o julgamento. Ia ser um processo longo, doloroso, que ia virar escândalo. Mas eu estava preparada. Marquei uma data. Dia 15 de janeiro de 2024, uma segunda-feira. Eu ia na Delegacia da Mulher de Feira de Santana e ia fazer a denúncia formal contra Ricardo da Silva Santos, meu próprio filho. Ia começar ali a batalha mais importante da minha vida, a batalha pela justiça. Mas antes disso, o destino me reservou mais uma surpresa que quase mudou todos os meus planos e que me fez questionar se eu realmente queria seguir em frente com aquela guerra, porque às vezes a vida coloca a gente em situações que a gente não sabe como resolver. E vocês vão descobrir agora qual foi essa surpresa e como eu tomei a decisão final que mudou a vida de todo mundo. Porque o final dessa história vai chocar vocês tanto quanto me chocou. No dia 15 de janeiro de 2024, às 8 da manhã em ponto, eu estava na porta da Delegacia da Mulher de Feira de Santana, acompanhada da Drá, Fernanda, e com uma pasta cheia de documentos. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam um pouco, mas minha determinação era inabalável. Depois de 4 anos planejando, finalmente tinha chegado a hora da justiça. A delegada Mônica, uma mulher séria, me recebeu com muito profissionalismo. Quando contei minha história e mostrei as provas, ela ficou impressionada.
Dona Teresa, raramente vejo uma vítima tão bem preparada. A senhora tem aqui um caso sólido. Vamos dar andamento imediatamente. E foi o que ela fez. A denúncia foi registrada no mesmo dia. E em menos de uma semana, a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o Ricardo. Eu não estava preparada para a velocidade das coisas. Achei que ia demorar meses. Mas Fernanda me explicou. Crimes contra idosos têm prioridade. E seu caso tem provas muito sólidas. Quando os policiais foram prender o Ricardo, ele estava num bar no centro bebendo cerveja e jogando dominó. A cena virou comentário na cidade inteira. Meu filho sendo algemado e levado para a delegacia gritando que era inocente, que eu era uma mãe desnaturada. Mas as algemas não mentem. E todo mundo viu ele sendo colocado no camburão. A notícia se espalhou como fogo. Filho estupra a própria mãe em Feira de Santana. Era a manchete que corria de boca em boca. Uns apoiavam minha coragem. Outros diziam que eu estava sendo vingativa demais. Mas a verdade é uma só. E as provas não deixavam dúvidas. A reação da Carla foi a coisa mais patética que eu já vi. No dia seguinte à prisão, ela apareceu na minha casa de joelhos. Literalmente. Chorando e implorando perdão. Dona Teresa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia que era verdade. Se eu soubesse, eu nunca teria expulsado a senhora de casa. Me perdoa, chorava igual criança. Mas meu coração estava fechado para lágrimas de crocodilo. Carla, eu disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Você não me expulsou por não saber a verdade. Você me expulsou porque preferiu acreditar num homem que você sabe que tinha problemas, em vez de acreditar numa sogra que sempre te respeitou. Agora, aguenta as consequências. E fechei a porta na cara dela. Mas mesmo com toda a mágoa, eu não conseguia deixar meus netos pagarem pelos erros do pai. O Léo e o Gui não tinham culpa de nada. Quando soube que eles estavam passando dificuldade, chamei os dois na minha casa e fiz uma proposta. Léo, Gui, vocês são meus netos e eu amo vocês. O que está acontecendo é entre mim e o pai de vocês. Se vocês quiserem, eu posso ajudar com os estudos, com as coisas que vocês precisam. Mas quero que entendam. Eu não vou mais fingir que o que seu pai fez foi pouca coisa. Eles aceitaram minha ajuda, mas era visível o conflito na cabeça deles. O processo criminal correu rápido. O exame de DNA da Esperança foi a prova final. Quando saiu o resultado confirmando que o Ricardo era mesmo o pai dela, não teve mais o que discutir. A defesa dele tentou alegar que eu tinha consentido. Mas como uma mãe de 65 anos vai consentir uma relação com o próprio filho? O absurdo da alegação só piorou a situação dele. Em maio de 2024, só 4 meses depois da denúncia, saiu a sentença. Ricardo da Silva Santos foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. Quando a juíza leu a sentença, eu chorei. Não de tristeza. Chorei de alívio. Depois de 5 anos carregando aquele peso sozinha, finalmente a justiça reconheceu que eu era a vítima, não a mentirosa. O caso repercutiu muito. O jornal Tribuna da Bahia fez uma matéria de página inteira sobre minha história. O título era Aos 70 anos, idosa consegue justiça contra filho que a estuprou. A repercussão foi enorme. Começaram a me chamar para dar palestras sobre direitos dos idosos, violência doméstica, empreendedorismo feminino. A primeira foi numa universidade em Salvador. Eu estava nervosa, mas quando comecei a contar minha história, as palavras fluíram. Eu estou aqui hoje. Eu disse, não para que vocês tenham pena de mim, mas para que entendam que a justiça não tem idade. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos. Você tem direito de denunciar quem te faz mal. Você tem direito de reconstruir sua vida. Você tem direito de ser feliz. A plateia ficou em silêncio, e quando terminei, todo mundo aplaudiu de pé. Meu negócio de bordados prosperou ainda mais. Pessoas do Brasil inteiro começaram a encomendar minhas peças, não só pela qualidade, mas pela história de superação. Abri uma segunda loja, em Salvador, e contratei 5 funcionárias. Bordados Esperança virou uma marca conhecida no Nordeste. A Esperança, que hoje tem 5 anos, é uma menina esperta, alegre, cheia de vida. Ela ainda não sabe toda a verdade, mas sabe que é muito amada e que tem uma mãe que luta por ela todo dia. Quando ela perguntar sobre o pai, eu vou contar a verdade, de acordo com a idade dela, com muito cuidado.
O Ricardo está cumprindo a pena na penitenciária de Feira de Santana. Já tentou me mandar várias cartas pedindo perdão. Eu não leio nenhuma. Minha filha tem o direito de crescer sem a influência de um pai criminoso. E eu tenho o direito de viver em paz. A Carla se mudou para Salvador com os filhos. Disse que não conseguia mais viver em Feira depois do escândalo. Os meninos me visitam de vez em quando e eu continuo ajudando eles, sempre deixando claro que meu problema é com o pai deles, não com eles. É uma situação complicada, mas a vida é assim. Hoje, aos 70 anos, eu sou uma mulher realizada. Tenho minha casa, meu negócio, minha filha saudável e principalmente minha dignidade de volta. Posso andar na rua de cabeça erguida, sabendo que todos sabem que eu era a vítima, não a mentirosa. A justiça foi feita, e isso não tem preço. Nas minhas palestras eu sempre falo, não importa a idade que você tem, não importa há quanto tempo você sofre. Nunca é tarde para reagir. Nunca é tarde para denunciar. Nunca é tarde para reconstruir sua vida. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivi na pele o que é tocar o fundo do poço e sair de lá mais forte. Minha história virou exemplo. Recebo cartas de mulheres do Brasil todo, contando que se inspiraram na minha coragem para denunciar abusos, para recomeçar a vida. E isso me deixa muito orgulhosa, saber que minha dor virou força para outras pessoas. Sobre perdão. Muita gente me pergunta se eu perdoei meu filho. A resposta é: eu perdoei para encontrar minha paz. Mas perdoar não significa esquecer, nem deixar impune. Perdoar significa não deixar que o ódio consuma meu coração, mas não significa que vou fingir que nada aconteceu. A Esperança hoje estuda numa escola particular boa, faz balé, natação, inglês. Ela tem tudo que eu não pude dar para os meus outros filhos. Porque naquela época eu era uma mulher dependente, submissa. Hoje eu sei que uma mulher pode ser o que ela quiser, em qualquer idade. Minha loja virou ponto de encontro de mulheres empreendedoras. Criei um grupo de apoio para mulheres que passaram por violência. Muitas delas começaram seus próprios negócios, seguindo meu exemplo. O mais gratificante é ver que minha história não terminou em tragédia. Ela terminou em vitória, em superação, em justiça. Provei que uma mulher de 65 anos pode sim recomeçar do zero. Pode criar uma filha sozinha. Pode fazer justiça, mesmo que seja contra o próprio filho. Eu sou Teresa, de Feira de Santana. E essa é a história da minha vida. Como vocês viram, aos 65 anos, eu virei mãe de novo depois de passar pelo pior pesadelo. Mas eu provei que nunca é tarde para recomeçar e fazer justiça. Se vocês querem mais histórias reais como a minha, se inscrevam no canal Vovós do Brasil e ativem o sininho. Minha mensagem final é: vocês são muito mais fortes do que imaginam. Não deixem ninguém diminuir vocês. Vocês merecem respeito, amor e justiça. E se um dia a vida derrubar vocês, lembrem da história da Teresa. É possível se levantar, é possível recomeçar, é possível vencer. E aí no cantinho da tela estão passando outras histórias de mulheres guerreiras como eu. Cliquem lá e escutem mais relatos de superação. Lembrem-se, juntas somos mais fortes.